Já aconteceu de você sentir um formigamento constante nos pés e ninguém explicar de verdade o porquê? Esse incômodo que aparece sem aviso, como se suas extremidades acordassem a todo instante, pode fazer você parar no meio da rua ou interromper o seu descanso noturno. E talvez você pense que é algo passageiro, um simples formigamento a mais, mas a verdade é que esse sinal pode afetar sua qualidade de vida e, em alguns casos, aumentar o risco de quedas ou lesões. Hoje vamos ver a fundo 5 possíveis causas que os médicos nem sempre explicam com clareza. Causas que podem estar por trás desse formigamento nos seus pés e que, se você as conhecer, vão permitir que você tome medidas antes que se tornem um problema maior. Nem todas as sensações de formigamento são iguais. Às vezes, é um sintoma inofensivo. Outras, é um alerta de que algo não está funcionando como deveria. Nos próximos minutos você vai descobrir por que a má circulação, a compressão nervosa, a neuropatia diabética, as deficiências nutricionais ou até problemas na região lombar podem provocar esse formigamento persistente. Vou te contar de que maneira cada uma dessas condições interfere com o sinal nervoso e como reconhecer seus sinais de alerta. Antes de continuar, quero saber de você. De que lugar você está vendo este vídeo e quantos anos você tem? Deixe nos comentários. Vou adorar ler e ver se estamos na mesma página. Se alguma vez você já se perguntou por que meus pés ficam dormentes, fique até o final. Há detalhes que não te contam e que podem fazer diferença no seu bem-estar diário. Vamos começar. A primeira causa que vamos explorar é a má circulação periférica, um problema que impede que o sangue flua com normalidade até as extremidades e que pode ser a razão desse formigamento constante nos pés. Nosso sistema circulatório funciona como uma rede de estradas. O coração bombeia o sangue por artérias principais e depois ele deve chegar por vias menores, as artérias e capilares periféricos, até os dedos dos pés. Quando essas vias se estreitam ou se obstruem, o fluxo diminui e as células nervosas deixam de receber o oxigênio e os nutrientes de que precisam. O resultado, uma sensação de formigamento, dormência ou até pontadas que aparecem e desaparecem. Por que isso acontece? Há diversos fatores de risco que podem danificar as paredes das artérias e dificultar a circulação periférica. Estilo de vida sedentário. Passar muitas horas sentado, no escritório, no carro, faz com que o sangue demore mais para voltar das pernas ao coração. Essa lentidão favorece a formação de depósitos de gordura nas artérias. Tabagismo. Fumar danifica diretamente os vasos sanguíneos e acelera a formação de placas de colesterol no seu interior. A cada cigarro, as artérias se estreitam e o fluxo piora. Colesterol alto. Quando os níveis do colesterol ruim, conhecido como lipoproteínas de baixa densidade, se elevam, as gorduras aderem às paredes arteriais, formando o que chamamos de aterosclerose, que estreita a passagem do sangue. Sintomas que acompanham o formigamento. Pés frios. A falta de circulação provoca perda de temperatura nas extremidades. Não é raro você precisar se cobrir com várias mantas ou aquecer as meias. Mudanças na cor da pele. Desde um leve avermelhamento depois de caminhar, até tons azulados ou acastanhados nos dedos, sobretudo ao se expor ao frio. Cãibras. A má irrigação faz com que os músculos recebam menos oxigênio e, em resposta, se contraiam de forma dolorosa. Para ilustrar, pense na Maria, de 50 anos e funcionária de escritório em uma empresa de transporte. Durante anos, ela passou mais de 8 horas sentada em frente ao computador. Começou a notar que, ao final do dia, os pés pinicavam e ficavam dormentes ao caminhar até o carro. No começo atribuiu ao cansaço, mas com o tempo percebeu que tinha os dedos frios e uma leve mudança de cor. Visitou o clínico geral, que detectou um nível elevado de colesterol e a alertou sobre possível obstrução das artérias periféricas. Como reconhecer o sinal de alerta? Se o formigamento nos pés vier acompanhado de pés muito frios,
mudanças de cor na pele, dor ao caminhar ou cãibras frequentes, é hora de prestar atenção. Não deixe passar pensando que é algo sem importância. A má circulação periférica não só causa incômodos, como pode evoluir para doença arterial periférica, o que aumenta o risco de úlceras, infecções e até feridas que não cicatrizam. Quando consultar o médico? Se você notar que o formigamento piora com a posição das pernas ou depois de ficar muito tempo sentado. Se ao elevar os pés, a cor muda drasticamente e depois demora a voltar ao normal. Se o formigamento vier acompanhado de dor ao caminhar, fadiga muscular ou feridas que demoram a fechar. Um diagnóstico precoce, por meio de um simples ultrassom Doppler ou de exames dos níveis de colesterol e glicose no sangue, pode fazer a diferença. Com um tratamento adequado, mudanças na alimentação, exercícios específicos, controle de peso e, em alguns casos, medicação, é possível melhorar o fluxo sanguíneo, reduzir o formigamento e recuperar a sensação de pés acordados. A segunda causa que pode provocar esse formigamento nos pés é a compressão nervosa, também conhecida como síndrome do túnel do tarso. Para entender, imagine que na parte interna do tornozelo existe um canal estreito, o túnel do tarso, por onde passa o nervo tibial posterior, junto com vasos sanguíneos e tendões. Quando esse túnel se estreita, o nervo fica preso e começa a enviar sinais de dormência, formigamento ou até dor para o pé e os dedos. Como se produz essa compressão? Posições forçadas ou prolongadas. Passar muitas horas com o pé em flexão excessiva, por exemplo, prender o tornozelo debaixo do banquinho, cruzar as pernas de modo muito apertado ou adotar posturas em cócoras por longos períodos, pode inflamar os tecidos ao redor do nervo. Calçado inadequado. Sapatos excessivamente justos ou com saltos altos, que forçam a curvatura natural do pé, pressionam o interior do túnel. Edemas e lesões prévias. Inchaço devido a entorses antigos. Artrite ou até uma pancada leve pode reduzir o espaço e desencadear a compressão. Sintomas típicos do túnel do tarso. Formigamento e dormência noturnos. Costumam se intensificar ao deitar e na posição horizontal, quando a inflamação comprime mais o nervo. Dor irradiada. Um incômodo que começa no tornozelo e desce pela planta do pé até os dedos, às vezes parecendo choques ou descargas. Sensação de ardor ou calor. A pele pode ficar avermelhada ou mais quente ao toque, devido à irritação nervosa e vascular. Formigamento intermitente. Intensificações ao levantar depois de ficar sentado ou ao caminhar distâncias curtas. Para ilustrar, lembremos o caso do Dom Luiz, um senhor de 73 anos que amava passear no parque. Ele comprou um par de tênis da moda, um pouco menor para aproveitar a promoção. Depois de alguns dias, começou a notar um formigamento noturno tão intenso que o acordava várias vezes. Pela manhã, era difícil apoiar bem o calcanhar, e a dor subia pelo tornozelo toda vez que caminhava. No começo pensou que era apenas uma numeração mal escolhida, mas o incômodo persistia mesmo quando deixava de usar os tênis. Exames diagnósticos. Para confirmar o diagnóstico de síndrome do túnel do tarso, o especialista costuma recomendar: exame físico. O médico palpa a parte interna do tornozelo, busca zonas de maior sensibilidade e realiza manobras específicas, como o teste de Tinel, para provocar a sensação de formigamento ao percutir suavemente o trajeto do nervo. Estudos de condução nervosa. Por meio de uma eletroneuromiografia ou de um estudo de velocidade de condução, mede-se a rapidez com que o impulso elétrico percorre o nervo tibial posterior. Uma lentidão indica compressão. Ultrassonografia ou ressonância magnética. Permitem visualizar o túnel e descartar outras causas, como cistos, tumores ou inflamações de tendões que possam comprimir o nervo. Tratamento e alívio. Troca de calçado. Escolher sapatos com bico largo e sola flexível para liberar a zona do túnel. Talas noturnas.
dispositivos que mantêm o tornozelo em posição neutra durante o sono, evitando compressão excessiva. Fisioterapia, massagens para relaxar, alongamentos suaves e técnicas de mobilização neural que liberam o nervo preso. Anti-inflamatórios, uso pontual de medicamentos para reduzir o inchaço dos tecidos. Infiltrações locais. Em casos mais graves, pode-se aplicar um anestésico ou um corticosteroide para aliviar a pressão. No caso do Dom Luiz, após ajustar os sapatos, usar uma tala e fazer sessões de fisioterapia, o formigamento diminuiu consideravelmente em poucas semanas. Ele recuperou seus passeios sem dor e voltou a dormir sem interrupções. Se você reconhece esses sintomas nos seus pés ou tornozelos, especialmente aquele formigamento intenso à noite, não ignore. Uma avaliação a tempo pode evitar a evolução para uma compressão mais grave e devolver a tranquilidade de um sono reparador. A neuropatia diabética é uma das causas mais frequentes e perigosas de formigamento nos pés. Ocorre quando a glicose elevada no sangue danifica as fibras nervosas das extremidades, fazendo com que percam sensibilidade e provocando aquela sensação persistente de dormência ou pontadas. Em uma pessoa com diabetes, o excesso de açúcar circulante atua como elemento tóxico para os nervos. Com o tempo, as terminações nervosas se degeneram e sua capacidade de transmitir sinais táteis e de temperatura fica reduzida. Por isso, pessoas com neuropatia diabética não apenas sentem formigamento, como podem deixar de perceber temperaturas extremas ou pequenos objetos sobre a pele, o que aumenta o risco de queimaduras ou feridas. Sinais de alerta extra. Perda de sensibilidade. Chega um momento em que o pé já não responde a estímulos que antes você notava com facilidade. Você não sente o contato do chão ou o atrito da meia. Dor lancinante. Às vezes o formigamento evolui para uma dor aguda ou pontada, especialmente à noite. Feridas que não cicatrizam. A falta de sensibilidade e de irrigação sanguínea dificulta a cicatrização. Uma simples bolha ou pequena fissura na pele pode infeccionar e se espalhar sem que a própria pessoa perceba. Faz alguns anos conheci a Ana, uma colega do grupo de caminhadas do meu bairro. Ela lutava havia mais de 20 anos contra o diabetes tipo 2. No começo, mal percebia um leve formigamento depois das caminhadas longas. Com o tempo começou a notar que não sentia a água ao se banhar e que uma pequena ferida no calcanhar levava semanas para fechar. Quando chegou ao podólogo, o pé já apresentava sinais de infecção leve. Foi então encaminhada ao endocrinologista e ao neurologista, que confirmaram uma neuropatia diabética avançada. Importância do controle glicêmico. Manter a glicemia em níveis adequados é o pilar para prevenir ou retardar a neuropatia. Um autocontrole rigoroso, com medições de glicemia em jejum e após as refeições, ajuda a ajustar doses de insulina ou outros medicamentos. A alimentação equilibrada, rica em fibras e com moderação de açúcares simples, reforça essa estratégia. Além disso, o acompanhamento periódico com o médico de atenção primária e o especialista em diabetes permite detectar complicações a tempo. Exame dos pés. Teste com monofilamento para avaliar sensibilidade e medição da velocidade de condução nervosa são estudos que ajudam a avaliar o grau de acometimento. Medidas de alívio e prevenção. Exercício moderado e constante. Caminhar ou nadar estimula a microcirculação e melhora a saúde nervosa, sempre com orientação. Cuidado diário com os pés. Inspecionar a pele, mantê-la limpa, seca e bem hidratada. Usar calçado confortável e meias de algodão. Suplementos vitamínicos. Em alguns casos, recomendam-se vitaminas do complexo B ou antioxidantes, sempre após avaliação médica. Tratamentos específicos. Medicamentos como anticonvulsivantes ou antidepressivos, em doses baixas, podem aliviar a dor neuropática. Se você tem diabetes e sente formigamento ou dormência nos pés, não ignore. Quanto antes agir, menor será o dano nervoso
e mais fácil será recuperar a sensibilidade. A quarta causa daquele formigamento que você sente nos pés pode surpreender: as deficiências nutricionais. Quando faltam certos nutrientes essenciais, seu sistema nervoso perde a capacidade de transmitir sinais com fluidez, e isso se manifesta como dormência, pontadas ou cãibras. Vitaminas do complexo B. As vitaminas B, em especial a B12 e a B6, desempenham um papel fundamental na síntese da bainha de mielina, que recobre as fibras nervosas. Sem essa camada protetora, os sinais elétricos se dispersam ou se atrasam, causando a sensação de formigamento. Vitamina B12 encontra-se principalmente em alimentos de origem animal, ovos, laticínios, carnes e peixes. Sua deficiência altera a formação de glóbulos vermelhos e degenera os nervos periféricos. Vitamina B6 participa da produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Sua carência costuma se associar à irritabilidade, convulsões e também a neuropatias. Magnésio. O magnésio é um mineral-chave para o relaxamento muscular e a transmissão nervosa. Quando falta, os músculos se contraem de forma involuntária, provocando cãibras e aquela rigidez que impede a passagem correta dos impulsos nervosos. Fontes: frutas oleaginosas, leguminosas, cereais integrais e verduras de folha verde. Deficiência frequente: dietas muito pobres em calorias, estresse intenso ou perda exagerada de líquidos por sudorese. Dietas restritivas e má absorção. Atualmente, muitas pessoas seguem dietas da moda sem acompanhamento profissional. Planos que eliminam grupos inteiros de alimentos podem provocar carências não só de vitaminas e minerais, mas também de proteínas e gorduras saudáveis, indispensáveis à estrutura nervosa. Além disso, condições como doença celíaca, colite ulcerativa ou até o envelhecimento intestinal podem reduzir a capacidade de absorção de nutrientes, deixando o organismo em déficit silencioso. Sintomas associados: cãibras e espasmos musculares, contrações dolorosas nas panturrilhas, nos músculos do pé ou da coxa, fadiga muscular, sensação de peso nas pernas ao caminhar poucos metros, pele seca ou fissuras. A falta de vitaminas do complexo B também afeta o cuidado com a pele. Distúrbios do sono, tonturas leves e formigamento noturno que interrompem o descanso. Para ilustrar, recordemos o caso do Francisco, um homem de 48 anos que decidiu experimentar uma dieta muito baixa em calorias para perder peso rapidamente. Durante semanas, comeu apenas saladas e sucos verdes, convicto de que era o caminho mais eficaz. Em 15 dias, começou a notar cãibras intensas ao se levantar e um formigamento contínuo na planta dos pés que o impedia de se concentrar no trabalho. Ao consultar um nutricionista, descobriu que seus níveis de B12 estavam abaixo do recomendado e que sua ingestão de magnésio era praticamente nula. Com um plano de suplementação e uma alimentação mais equilibrada, em poucas semanas ele recuperou a energia muscular e o formigamento desapareceu. Recomendações para avaliar deficiências: consulta médica e exames de sangue, solicitar um hemograma completo e dosagens de vitaminas B, 12, B6, magnésio, cálcio e potássio. Revisão da alimentação: manter por uma semana um registro de tudo o que você come, anotando quantidades e horários. Avaliação de sintomas associados: cãibras frequentes, fadiga, distúrbios da pele ou do sono. Suplementação orientada: não se automedique. Use suplementos apenas com prescrição ou recomendação de um profissional. Cursos de educação nutricional: participar de palestras ou oficinas sobre um plano alimentar equilibrado que cubra as necessidades da sua idade e atividade. Descartar ou corrigir uma deficiência nutricional pode ser tão simples quanto ajustar seu cardápio semanal e, assim, voltar a sentir os pés acordados. Se o seu médico confirmar baixos níveis de alguma dessas vitaminas ou minerais,
Haja logo. Repô-los é o primeiro passo para recuperar a saúde nervosa das suas extremidades. A quinta causa desse formigamento nos pés está na coluna lombar, onde às vezes as raízes nervosas ficam comprimidas por uma hérnia de disco ou outras alterações anatômicas. Esse quadro é conhecido como radiculopatia lombar e provoca que a dor ou o formigamento desçam da região lombar para a perna e o pé. Imagine a medula espinhal como o tronco de uma árvore que, na sua parte inferior, se ramifica em raízes nervosas para cada perna. Entre cada vértebra lombar, existe um disco que atua como amortecedor. Quando um desses discos se desloca ou se rompe, ele exerce pressão sobre a raiz nervosa correspondente. Essa pressão altera a condução dos impulsos elétricos e pode causar dor lombar irradiada, uma pontada ou cãibra na parte baixa das costas que chega, às vezes de forma imediata, até a nádega e a parte posterior ou lateral da perna. Fraqueza na perna, dificuldade para manter a força ao caminhar, subir escadas ou até ao levantar o pé. Formigamento e dormência. Aquela sensação de tapete dormente sob os dedos ou na planta do pé, que piora ao sentar ou ao flexionar o tronco para a frente. Para ilustrar, pense no caso da Marta, uma mulher de 65 anos que curtia longas caminhadas pelo bairro. Um dia, começou a notar um zumbido leve no pé direito, como se algo se movesse debaixo da pele. Com o passar das semanas, o zumbido virou sensação de dormência, e surgiu uma dor lancinante na parte baixa das costas, que não cedia com repouso. A Marta achou que fosse problema de calçado ou uma contratura muscular. No entanto, após um mês de incômodos contínuos, o médico solicitou uma ressonância magnética da coluna lombar. O exame mostrou uma hérnia de disco na vértebra lombosacra que comprimia a raiz do nervo ciático. O diagnóstico precoce permitiu iniciar fisioterapia específica e, se necessário, avaliar uma descompressão cirúrgica antes que a paralisia parcial se tornasse permanente. Exames de imagem e importância do diagnóstico precoce. Radiografia simples. Pode mostrar sinais indiretos como redução do espaço discal, mas não visualiza o núcleo herniado. Ressonância magnética. É o exame de escolha para identificar o tamanho e a localização exata da hérnia de disco e avaliar a compressão nervosa. Tomografia computadorizada. Nos casos em que a ressonância não esteja disponível ou exista contraindicação, permite ver o osso e o canal espinal. Eletromiografia. Ajuda a avaliar a função do nervo e diferenciar a radiculopatia de outras neuropatias periféricas. Por que é fundamental agir a tempo? Uma compressão prolongada pode danificar de forma irreversível a raiz nervosa, provocando dor crônica ou perda permanente de força. O início da fisioterapia complementa o tratamento médico, com exercícios de flexibilidade, alongamentos e fortalecimento dos músculos do core, que aliviam a pressão sobre a raiz nervosa. Quando necessário, a cirurgia descompressiva tem melhores resultados se realizada antes que a atrofia muscular seja severa. Se ao se levantar você sente um formigamento acompanhado de dor lombar ou fraqueza na perna, não presuma que é uma simples lombalgia. Procure um clínico geral ou um especialista em coluna. Pensou por alguns segundos. Parte 7. Mitos e crenças comuns. Ao longo destes anos, ouvi todo tipo de explicações sobre o formigamento nos pés. Muitas delas são simples mitos que podem atrasar um diagnóstico real e piorar o problema. Vamos desmontar 3 das crenças mais frequentes. Mito 1. É normal com a idade. Você simplesmente fica travado. Ainda que seja verdade que os nervos e os vasos sanguíneos possam perder um pouco de elasticidade com o passar dos anos, nem todo formigamento se explica pela idade. A sensação persistente de dormência, as pontadas ou o formigamento que não cedem com um breve descanso indicam que algo está alterando a função nervosa ou o fluxo sanguíneo de maneira significativa. Se tudo fosse normal do envelhecer, não haveria diferença entre um formigamento passageiro após ficar sentado
e outro que interrompe o sono ou afeta a marcha. Correção: não atribua automaticamente o formigamento à idade. Busque a causa subjacente e trate a origem, não apenas o sintoma. Mito 2. Só atletas de alto rendimento sofrem com isso por sobrecarga. É comum pensar que o formigamento nos pés é exclusivo de quem corre longas distâncias ou levanta muito peso, mas a realidade é que qualquer pessoa pode sofrer com isso. Sedentarismo, maus hábitos alimentares ou uma má postura ao sentar são tão culpados quanto o treinamento excessivo. Um funcionário de escritório que passa horas sentado com as pernas cruzadas, uma pessoa idosa com diabetes ou alguém que usa calçado muito apertado está tão exposto a essas sensações quanto um atleta. Correção: reconheça que o formigamento afeta perfis distintos e que tanto a inatividade quanto a atividade intensa podem desencadeá-lo. O importante é identificar o fator específico em cada caso. Mito 3. Basta usar sapatos mais folgados que desaparece. Sem dúvida, um calçado adequado ajuda, sobretudo se a origem for uma compressão nervosa por sapatos apertados. No entanto, se o formigamento provém de má circulação, neuropatia diabética, deficiências nutricionais ou radiculopatia lombar, afrouxar o calçado será apenas um alívio momentâneo. Uma sola muito macia ou um sapato sem suporte pode até agravar problemas de coluna ou piorar a postura ao andar. Correção: escolha um calçado confortável e anatômico, mas não pare por aí. Combine com exercícios, revisões médicas e hábitos saudáveis para tratar a causa real. Desmontar esses mitos é um passo fundamental para deixar de ver o formigamento como um incômodo inevitável e começar a tratá-lo de forma adequada. Se você ainda acredita em algum desses mitos, pense na sua última consulta médica ou nos conselhos de um especialista antes de decidir que é normal e seguir adiante sem mais. Falamos de 5 causas, desmontamos mitos e demos conselhos práticos, mas agora vem o mais importante: saber quando você não deve esperar mais e procurar um médico. Sinais de alerta que você não deve ignorar. Fraqueza na perna ou no pé, que impede você de caminhar com segurança. Se notar que um pé se arrasta ou não sustenta seu peso, pode ser sinal de compressão nervosa grave ou de radiculopatia. Perda completa de sensibilidade. Sentir que não sente nada em uma área ampla do pé ou da panturrilha não é normal. Indica que as fibras nervosas estão muito afetadas. Dor intensa e constante, sobretudo se piora à noite ou ao se movimentar. Uma dor que não cede com analgésicos convencionais pode alertar para uma neuropatia ou para um problema estrutural na coluna. Feridas que não cicatrizam na planta do pé ou nos dedos. Se você tem neuropatia diabética, qualquer ferida mínima pode infeccionar sem causar muita dor. Mudanças drásticas na pele. Avermelhamento, inchaço ou áreas frias e pálidas, sobretudo após caminhar ou ao ficar sentado. Indicam problemas de circulação periférica. Se você experimentar algum desses sintomas, não espere que passe. A consulta precoce pode evitar sequelas irreversíveis e melhorar sua qualidade de vida. Exames e especialistas recomendados. Neurologia, para estudos de condução nervosa ou eletromiografia, que avaliam o estado da sua rede nervosa. Endocrinologia, se há suspeita de diabetes ou alterações metabólicas que danificam os nervos. Um bom controle glicêmico e análises de vitaminas protegem seu sistema nervoso. Ortopedia ou traumatologia, especialmente se a origem do formigamento vem da coluna ou das articulações. Costumam solicitar ressonâncias magnéticas e radiografias. Angiologia, em caso de má circulação, para realizar ecodoppler arterial e avaliar o fluxo sanguíneo das extremidades. Reflexão final. O formigamento nos pés não é apenas um incômodo passageiro. É um sinal do seu corpo que exige atenção. Pode ser o aviso de uma artéria estreitada, um nervo comprimido, um diabetes mal controlado, uma carência nutricional
ou um disco lombar deslocado. Compreender sua origem é o primeiro passo para recuperar seu bem-estar e caminhar sem medo. Convite para comentar. Agora quero saber de você. Qual dessas causas mais te surpreendeu? Você já experimentou alguma delas? Conte nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Despedida. Se este vídeo foi útil para você, curta. Inscreva-se e compartilhe com quem você acha que precisa. Assim, podemos continuar criando conteúdo que faz diferença na sua saúde e no seu dia a dia. Obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Cuide bem desses pés e até breve.